Oi, eu sou Kaique e esse é O Que Penso, o lugar onde eu falo o que se passa pela minha cabeça e um espaço para a gente poder trocar uma ideia juntos e pensarmos juntos. Talvez você vai me perguntar como que vamos trocar uma ideia juntos se só você tá falando? Nos comentários. Então, se você estiver pelo YouTube ou pelo Spotify, já deixa o comentário porque ele pode virar tópico pro próximo vídeo. Todo vídeo que eu inicio aqui, eu gosto de trazer um tema. E o tema de hoje vai ser o interesse do outro. Recebo diversas mensagens, né, de muitas pessoas no Instagram pedindo conselhos, né? E a galera sempre bate na tecla de, mas por que que a pessoa não me quer? Eu faço tudo pela pessoa e ela não me quer. É tudo ela não me quer. Eu faço isso, ela não me quer. Me rejeita, ela não tem interesse em mim. O que a gente precisa entender é que não dá pra gente poder forçar a outra pessoa a gostar da gente. E que tá tudo bem a outra pessoa não ter o interesse pela gente. A gente gosta sempre de tratar isso como se fosse o fim do mundo. A gente corre a favor de algo que a gente não precisa. Às vezes a gente se apega muito na ideia de que a pessoa ela tem que gostar da gente a qualquer custo. Que ela tem que amar a gente a qualquer custo. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a banda toca. Uma das piores coisas é quando há reciprocidade entre ambas as partes, mas vocês chegam na conclusão de que é melhor terminar, né? Tipo, ou seja, não foi por falta de interesse, não foi porque não existia amor, sabe? Existia amor entre ambos, só que foi preciso terminar. E um dos piores términos, de fato, é esse. E é muito louco porque eu terminei também uma vez e eu não queria de fato terminar. Não era a decisão de fato que eu queria, mas era a decisão que precisava tomar naquela ocasião ali. Ou seja, você é uma pessoa, mas ainda assim você precisa carregar a dor de não ter ela, sabe? E às vezes não é porque não existe interesse. Mas às vezes também a gente vai terminar porque já não existe mais interesse. E às vezes a pessoa vai terminar com a gente porque já não existe mais interesse. E uma das coisas que a gente precisa entender, e novamente, eu sempre vou usar a frase, é que está tudo bem, sabe? Está tudo bem a pessoa não sentir mais interesse. Mas foi do nada, a pessoa terminou comigo do nada, ela falou que não me ama do nada. Não é do nada, sabe? O desinteresse acontece por atitudes. E às vezes vai ser por atitude sua, por algo que você fez, por detalhes que você deixou de preencher. Entende? E às vezes também não vai ser culpa sua. Às vezes vai ser só uma questão da pessoa mesmo. Ela não quer mais permanecer. Ela não quer mais estar presente ali, né? E a gente precisa entender isso. A gente precisa olhar e falar, cara, eu vou sofrer, é muito difícil, dói, mas eu preciso seguir. Sabe, tipo, eu preciso aceitar, eu preciso olhar minha vida, eu preciso olhar um novo horizonte, eu preciso recalcular a rota e falar, tá, agora eu vou só seguir, entende? E não anular a dor, e não anular a dor. Às vezes a gente tenta muito bater nessa tecla de que, eu não posso sentir a dor de amar a pessoa e não ter ela, não, tá tudo bem, entende? Você tem sentimento, você quer idealizar algo com a pessoa, sabe? Você criou expectativas em muitas coisas, então tá tudo bem. Não é o fim do mundo, não é não. Talvez seja só o fim de uma estação, onde você vai iniciar uma outra estação solitário agora, vivendo a sua própria solitude. E não confunda solitude com solidão, tá? Que aí, às vezes a gente vai bater nessa tecla. Mas isso é um assunto para outro vídeo, solitude e solidão. Vou trazer um tema ainda sobre isso pra gente poder bater na tecla junto e saber diferenciar a solitude da solidão. Mas enfim, voltando para o assunto tópico interesse do outro, como eu disse, às vezes as pessoas elas vão te amar, às vezes a pessoa ela vai querer somente um momento com você, e é muito importante a gente saber observar isso, sabe? Saber observar esse momento que a pessoa tá, aquele feeling, né? Ter o feeling de olhar e falar, não, essa pessoa aqui ela só quer ter um momento comigo. Não, essa pessoa aqui ela quer algo sério, sabe? E aí você vai se permitir ou não ter esse momento, ou se envolver ou não, entende? Você sabe aquilo que é melhor pra você. Não é uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, não sou eu, não é ninguém que talvez vá conseguir ditar, porque só você vai viver aquilo ali, entende? Mas se não existe interesse de fato do outro em relação a gente, um interesse singelo, um interesse de fato seguir, sabe, construir algo, ter um norte específico, ter uma direção, a pergunta que eu te faço é: por que se envolver então? Entende? Se a gente não pode também moldar o interesse do outro pela gente, por que insistir então? Se eu não posso simplesmente controlar aquilo que a pessoa sente por mim, por que que eu quero ainda bater na tecla e achar que eu posso controlar? Acho que são perguntas que a gente pode começar a se fazer sempre.
Porque, às vezes, o desinteresse, desculpa, da pessoa já tá muito claro pra gente. Só que na nossa cabeça, lá no fundo, a gente fica: "Não, mas a pessoa se eu fizer isso aqui, a pessoa vai sentir interesse. Não, mas se eu fizer isso ali, a pessoa ela vai se sentir interessada de novo". Não vai, não vai. Tentar controlar o interesse do outro por você é basicamente como se você estivesse pegando uma flecha e você tem um alvo, né, você tem que acertar aquela pontinha vermelha. Só que aí tu vai mirar para o alto. Tu vai mirar para o alto e vai falar: "Seja o que Deus quiser", tipo, eu vou jogar para o alto, vou torcer para um vento bater e, tipo, acertar. Basicamente isso. E no final você sabe o que vai acontecer, que é o quê? Você vai se decepcionar. Por quê? Porque, beleza, você não mirou certo. Tá, mas e se eu mirar certinho, a pessoa vai? Não, porque pode bater um vento no meio do percurso, entende? Então por quê? Porque não é uma vontade da pessoa, sabe, não é um interesse da pessoa estar com você, não é um interesse da pessoa te amar. E o que a gente precisa entender é que tá tudo bem, sabe, tá tudo bem. Às vezes a gente vai encontrar futuramente alguém que vai olhar com muito interesse pra gente. Às vezes a gente vai encontrar alguém que vai falar: "Cara, essa pessoa é interessante demais". Sabe, essa pessoa tem algo diferente mesmo, tipo: "Nossa, por que que eu não encontrei essa pessoa antes?". Aí você começa a vivenciar uma história de amor, algo incrível, sabe, tipo, você começa a ser interessante de fato pra aquela pessoa. E aquela pessoa não aproveita somente de um momento com você. Porque você virou tão interessante pra ela, que ela fala: "Cara, isso aqui é tão bom na minha vida que eu não posso sair". Sabe, isso aqui é tão gostoso de vivenciar que eu não posso perder essa pessoa. E aí você começa a viver algo incrível. Só que, enquanto isso, não dá pra gente tentar fazer com que a pessoa sinta interesse se ela já decidiu que não quer sentir. Não dá pra gente achar que se fizer, se, sei lá, der cambalhota diferente, a pessoa vai olhar e falar: "Nossa, deu cambalhota diferente". Ah, se eu fazer meu cabelo, ele vai olhar. Ah, se eu cortar meu cabelo, ela vai olhar diferente. Ah, se eu comprar tal perfume, ele vai olhar, ela vai olhar. Talvez até olhe, talvez até te elogie. E fale: "Nossa, tá bonito, você tá bonito, você tá cheirosa, tá cheiroso". Mas não vai seguir, pô, sabe? Não vai, porque a pessoa não quer. Ela decidiu não querer, sabe? A pessoa tem uma escolha. E a escolha é: eu quero ou eu não quero. E é muito simples. Aí a gente entra no processo de ilusão, né? Porque às vezes a gente começa a se iludir muito. Aí a gente cria ideias, imagina um monte de cenário na nossa cabeça e no final de tudo, não dá certo. No final de tudo, a gente se encontra onde? Deitado na cama, chorando, zoado. Falando: "Nossa, por que que a vida é assim comigo? Por que Deus você fez isso comigo? Ah, por que se não era pra ser, porque o Senhor permitiu Deus que entrasse na minha vida?". Aí a gente começa a querer terceirizar, né, a culpa pro universo, pra Deus. Sendo que se for olhar de fato a culpa é nossa, né, cara? Porque a pessoa já tinha mostrado desde o início o que ela queria, sabe, e a gente que quis mergulhar, pô. "Ah, Kaique, mas a pessoa ela prometeu um monte de coisa pra mim, a pessoa ela isso e aquilo e depois sumiu do nada". Nada é do nada nessa vida, nada é do nada. Já parou pra poder reparar que até quando vai chover, tem sinais? Às vezes tá um sol do caramba, mas lá no fundo tu olha e fala: vai chover, hein, tô achando que vai chover". E aí chove. Então, assim, a gente só precisa ter muito cuidado com a intenção das pessoas sobre a nossa vida e o quão isso pode impactar, sabe? O quão a gente vai deixar com que esse impacto interfira na nossa vida, ela atrapalhe nossa vida, atrapalhe o norte que a gente está querendo seguir, entendeu? Porque no final, como eu disse, tá tudo bem, tá tudo bem. O meu término, ele não termina por uma falta de interesse, né, termina por uma questão que precisava terminar e tá tudo bem, só que ainda assim eu sofri, e a pessoa sofreu também, entende? Ambos conseguiram se recuperar, ambos conseguiram se recuperar. Hoje a pessoa tá bem, eu também tô bem, e é isso. Mas se não existisse mais interesse da minha parte, interesse genuíno mesmo de, sei lá, construir algo, isso aquilo, eu ia chegar e eu ia conversar e eu ia deixar bem claro. Assim como eu acredito que a pessoa também. Eu ia sofrer? Ia sofrer também. A pessoa ia sofrer também. Entende? Mas tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Amanhã, no caso de hoje pra amanhã, eu ia dormir. Amanhã talvez eu ia sofrer ainda. Depois da manhã talvez eu ia sofrer mais um pouquinho. Depois ia sofrer mais um pouquinho. Depois sofrer mais um pouquinho. Só que a dor ela vai diminuindo. De acordo com a forma que a gente vai querendo cuidar dela. Vai diminuindo.
entende? Então, assim, é muito interessante porque tudo na vida ela pode virar uma reflexão. Você parar pra poder pensar, hoje eu estava aqui deitado na minha cama e eu olhei, assim, pra janela, eu fiquei pensando assim, eu falei: "Cara, olha que doideira isso ali". Tipo, fiquei brisando, viajando algumas coisinhas. E é muito interessante como os pequenos detalhes fazem muita diferença, assim como pequeno detalhe de interesse ou desinteresse da pessoa pela gente faz muita diferença. Beleza? Eu não quero me alongar muito, eu quero só deixar uma reflexão para você, que é perceba o desinteresse da pessoa o quanto antes, para que você não sofra no longo prazo. Só quero te dizer isso. Fechado? Te encontro no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. É um bate-papo rápido. Eu não quero que isso aqui se torne algo de 1 hora e tudo mais, não. Eu acho que cada vídeo vai ser para uma pessoa. Se eu atingir pelo menos uma pessoa de uma forma positiva, né, claro, para mim tá ótimo. Entendeu? Fiz meu papel, que é estar aqui para poder trocar ideia com vocês, tirar um tempo para a gente poder pensarmos juntos. E como eu disse, deixa nos comentários o que você acha, o que você pensa sobre o desinteresse da outra pessoa e se você também já passou por alguma situação de desinteresse da qual você sofreu muito. Beleza? Te encontro no próximo app e vambora pra cima. Tchau, tchau e abraço.